Sejam bem-vindos a mais um Casa Cami, a nossa casa dos negócios. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Faltam poucos dias para acontecer o maior evento do Centro-Oeste no nível empresarial e de networking. E eu ouso dizer que um dos maiores do Brasil, porque entrega como essa é só o Up Summit. Eu estou de frente com nada mais, nada menos que Wesley Costa, um dos CEOs mais famosos aqui da região. Seja bem-vindo à Casa Cami, Wesley. Obrigado, Igor. Obrigado. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. É um sentimento que eu não sei nem explicar para vocês, porque estamos já praticamente 2 anos nessa jornada, né? E quando eu vejo tudo isso daqui, todo esse aparato, quando eu recebi o convite, a gente fica com um sentimento muito aflorado, muito feliz, muito contente mesmo. Por mim aqui, eu pulava aqui e começava a gritar aqui, mas estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Ó, preciso falar pro pessoal que você é praticamente nosso padrinho, né? Pegou pra criar aí. A Cami tem 4 anos e dos 4, 2 anos o Wesley tá aí com a gente, colocou a gente lá dentro do Up Summit, a gente aprende muito a cada dia. E Wesley, é uma honra pra gente conseguir um horário seu nessa jornada aí de poucos dias pro Up Summit. Como é que tá essa correria aí? Conta pra gente. Cara, é loucura mesmo. Tá faltando aí, vamos colocar, pouco menos de uma semana, né? E agora que a pressão começa de fato, porque não é só os players, né? Porque agora imagina, nós vamos ter 18 pessoas esse ano, 18 empresários, 18 especialistas no palco. E a maioria desses nossos especialistas é tudo de fora de Goiânia. A gente tem o quê? 3, 4 de Goiânia só. Então, conciliar a agenda de todo mundo, esse pessoal de fora pra cá. E assim, a maioria é executivo, é empresário, é da vida real. Então, a gente tem uma logística muito grande. Mas, graças a Deus, a gente tem um time aí que vem nos ajudando ano após ano. E vocês fazem parte de tudo isso, né? Eu lembro até hoje Eu não sei se já posso contar agora, quando foi a nossa relação. Demais, né? Brincadeira, aqui é Casa Cami pra você sentir em casa mesmo. Pode contar. Aqui não, e de fato eu me sinto em casa, né, gente? Porque quando a gente vê tudo isso aqui onde vocês estão chegando, mostra de fato a capacidade de vocês, né? Então eu lembro até hoje, depois da primeira edição do Up Summit, quando você começou a mandar mensagem para mim, eu ficava recebendo e eu via lá, parava, eu falei, né? gente, quem que é esse cara que tá mandando mensagem direto? Não, eu quero levar um presentinho para você. E eu lembro até hoje, primeiro dia que você falou assim, eu tô indo na sua casa, manda endereço. E eu cheguei lá na porta, tava chovendo, eu lembro até hoje, tava chovendo, você chegou com um kitzinho, com a agenda, com um copo. Inclusive eu tenho esse copo até hoje guardado. E aí eu recebi esse presente e fiquei com ele. E eu costumo dizer que nada é no nosso tempo, né? Tudo é no tempo de Deus. E chegou o momento oportuno que eu falei, cara, eu preciso de alguém. Eu acho que isso é uma das grandes habilidades que eu acho que todo empresário tem que ter. É saber escolher, saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. E naquele momento eu tava precisando de uma peça no meu tabuleiro e essa peça era vocês, né? E eu te chamei lá no escritório. Na época, quando você chegou, eu não vou dizer que na época que a Cami chegou era mato. O mato a gente já tinha capinado, mas era só terra. Naquele escritório lá no Alto da Glória, que era a única coisa que nós tínhamos no escritório era mesa, cadeira e um ar-condicionado. Não, e a gente usou esse escritório para trabalhar, você lembra? A Cami foi pra lá, basicamente. Não, e a Cami, na verdade, vocês defendiam muito a tese do home office, né? Não, para nós só o home office funciona, a gente não precisa mais do que isso, não. A gente roda, processo, nossa, é muito bom. Então é a Thalita e o João lá em Catalão e eu aqui no comercial. Aí eu falei, não, então vamos ver até onde que vai dar esse negócio. E foi uma parceria que casou, que deu muito certo. E eu acredito que a gente precisa muito além de profissionais competentes, com profissionais no qual a gente pode confiar, né? Porque qualidade, isso daí eu não digo que qualidade não se coloca à mesa, coloca, mas eu acho que todo prestador de serviço é uma obrigação ele ter uma boa qualidade. Agora, algo que é difícil você ter é lealdade e confiança. E isso daí, com a Cami, a gente tem, e eu digo pra vocês, cara, vocês são muito bons, porque pra vocês me aguentar esse tempo todo, porque gente, é porque vocês não têm noção. Eu boto pressão, eu vivo na pressão. Então, assim, eu sou policial, né? Eu sou policial ainda, estamos nesse ciclo, e eu fui treinado pra viver na pressão. Então, agora imagine, a gente que é treinado pra viver na pressão, eu jogo essa pressão pra todo mundo que está do meu lado. Então, tem dia lá que eu vi já tá quase surtando, e é sábado, domingo, feriado, é carnaval, é ano novo, é Páscoa, não tem data, não tem dia, não tem hora. Então isso daí é algo que tem que tirar o chapéu para vocês mesmo. A gente vai tirar um corte bom demais, produção. Ó, vocês viram aí uma prova social como essa aí de peso. Esse cara vai ficar mais milionário ainda e mais famoso, aí a gente vai deixar isso aí para rodar. Receba. No caldeirão do Hulk, falar aqui, ó. Arquivo confidencial. Mas, Wesley, a gente tá aqui de fora e ao mesmo tempo dentro do Up Summit a gente vê uma correria. Mas pra galera que nos acompanha, conta aí. Já são 3 edições.
O desafio é o mesmo? Muda? A correria intensifica? Como é que é? E assim, a gente chegou com a régua muito alta, né, do Up Summit. Então, era um mercado que não tinha esse modelo de negócio em Goiânia. Então, quando a gente teve essa visão, essa ideia de trazer esse tipo de projeto para a cidade, nem eu imaginava, para ser bem sincero. Eu fiz lá o modelo, desenhei o modelo de negócio, vi como que ia funcionar, só que eu não tinha noção da proporção que ia chegar. Então, a nossa primeira entrega, eu sou muito perfeccionista, eu gosto muito sempre do bom e do melhor. Então, quando foi a primeira entrega, eu não tinha um arquiteto, eu não tinha um produtor, então eu só fechava os olhos e profetizava, entendi, cara, aqui vai funcionar assim, 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 assado. E eu olhava na conta, eu falei, dá para fazer? Dá, então coloca aqui. Não, dá para fazer? Dá, não, então vamos arrumar mais isso. E quando a gente foi ver a obra no final, a gente fez aquela baita de entrega da primeira edição. E aí eu fiquei, cara, como que eu vou fazer a segunda agora? Então a gente sempre tem essa responsabilidade de querer subir mais a régua, entregar mais, levar uma experiência incrível. Então a gente sempre tem essa dificuldade. Então a gente está na terceira edição agora tentando superar a segunda. E sempre vai ser assim, a próxima edição vai ser sempre melhor do que a anterior. E eu tenho certeza que essa edição agora, quem for, vai se encantar. A nossa chave, né, o nosso foco, que é a verdadeira transformação na vida do empreendedor, na vida do empresário. Porque as pessoas têm aquela frase clichê, o empreendedor é solitário, ele caminha sozinho. Mas não, cara, você não precisa ser solitário. Perfeito. Tem muita gente aí que tá estendendo a mão, muita gente aí que já passou pelas dores que ele já tá passando pelo momento e que pode ajudar. E a intenção é isso, é que o Super Summit, além de conhecimento, método, ferramenta, os players que a gente coloca lá no palco, cara, mas que a sua transformação possa estar sentada do seu lado, na plateia, na praça de alimentação, sentado na hora do almoço, na hora de um coffee break, na hora de um stand, qualquer lugar que você for no Up Summit é um local para você fazer conexão estratégica, que a gente sempre fala. Hoje está muito vulgarizado, né? Está muito prostituída a palavra network. Então, o que a gente foca, de fato, é que as pessoas saiam de lá com conexões estratégicas. As pessoas vão com intenção de fazer negócios e saiam de lá, de fato, com conexões estratégicas para elas conseguirem escalar. Mas e aí, primeira edição, quando você teve a ideia de fazer o evento, você já imaginava que ia ter essa magnitude, essa representatividade a nível nacional? Porque o Up Summit não recebe gente só do Centro-Oeste. A gente fala que é um dos maiores aqui, mas a gente recebe gente da Bahia, do Norte, enfim. Pessoas do Brasil inteiro escoam para Goiânia para participar do Up Summit. E o melhor, eu lembro que quando eu participei da primeira edição, não como agência, mas como participante mesmo, na minha cabeça era, da onde que esse pessoal é? Eles não são daqui não. Não tem condição. E você falando aí, né, que eu já sabia que não teve arquiteto na primeira edição, não teve uma agência mais estruturada para atender vocês, mas quem foi não percebeu nada disso. Pelo contrário, eu acredito que você sempre foi a pessoa ali de fazer algo que ninguém tá vendo e entregar algo que ninguém imagina. Mas e aí, como que foi? Você já tinha essa expectativa de ter todo esse renome que o Up Summit teve aí depois de uma única edição? Igor, vamos lá. Quando a ideia que surgiu, né? Cara, vamos começar dos primórdios. O Up Summit, como que ele surgiu? A gente que tem a cabeça de empreendedor, visionário, ela frita o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro você está buscando oportunidade, o tempo inteiro você está vendo modelo de negócio diferente. E isso é o que faz o empresário ele alcançar o sucesso dele. Ele tá com o radar ligado o tempo inteiro. Sabe aquela anteninha do Chapolin Colorado? Ela tem que estar o tempo inteiro ligada, antenada a tudo, a qualquer movimento, a tendência, vendo outros negócios, que você pode modelar outros negócios e trazer para o seu negócio. E comigo sempre foi assim. Então, todo lugar que eu vou, eu começo a olhar a grama do vizinho. Falei, cara, esse negócio podia ser diferente. E eu fui num evento lá em São Paulo, logo pós-pandemia, né? A gente veio da pandemia ali, então, por exemplo, na época eu tava construindo em Anápolis, então eu ia e voltava todo dia assistindo podcast. E assistia podcast do Flávio Augusto, do Joel J, Caio Carneiro, vários podcasts, lives. E quando acabou a pandemia, eu falei, cara, eu preciso ir em evento. Preciso ver se esse pessoal é tudo isso mesmo na vida real, né? E foi quando eu fui num evento lá em São Paulo, e cheguei lá, e todo empreendedor, sonhador, visionário, ele cai no erro de fazer a conta de padaria. Eu comecei a contar 1, 2, 3, 4, 5 mil, 2, 3 mil pessoas pagou R$1.000, dá 3 milhões de reais. Aí eu saí contando nos estandes, e eu fui nos estandes. Cara, quanto você pagou pra estar aqui? Tem algum tal, sabe? Comecei a sondar. E eu falei, cara, isso aqui pode ser muito lucrativo. É muita grana. Eu acho que não deve ser muito difícil fazer um evento desse. E aí eu coloquei na cabeça, eu vou fazer um evento em Goiânia. E meu sócio estava no dia, o Alexandre, da construtora. E eu virei para ele e falei, cara, vou fazer um evento lá em Goiânia e vai ser o maior evento. Então, desde a hora que eu mentalizei, que eu pensei, que eu joguei pro universo,
Eu falei, vai ser o maior evento do empreendedorismo do Centro-Oeste. E ele falou assim, cara, você tá com fome, para de pensar nisso. E aí a gente tirou da minha cabeça na hora ali, acha ele, né? E aí eu vim com esse pensamento na cabeça, com esse sentimento no coração e trouxe para Goiânia. E chegou aqui, eu comecei a sondar. Comecei a ir atrás de palestrante, procurei como é que funcionava. Não sabia como é que funcionava nada de vendas, de marketing. Assim, venda eu sempre soube, né? Mas não nessa nova economia. Porque eu fui vendedor da Ricardo Eletro, Casa Bahia, Novo Mundo, do Varejão. E isso em 2013, 2011, 2014. Cara, totalmente diferente. Hoje a gente vive num novo mercado. Hoje a venda de hoje não é mais como a venda de antes. Então hoje a gente precisa de processos, a gente precisa de criar toda uma estrutura comercial de venda, principalmente quando você vai para o digital. O pessoal fala assim, dá para vender muito no digital. Cara, mas se você não tiver processo, não tiver estrutura, não tiver uma estratégia de growth marketing para você trazer e escalar a venda, você não vende. E eu não sabia de nada disso. E eu aprendi como? Perdendo, tomando prejuízo, e choro, e na raça, e, gente, foi muita lágrima, muito sangue que eu derramei por conta disso. E a única coisa que eu pedia pra Deus era sabedoria, pra saber lidar com o que estava acontecendo, né? E eu, depois que eu dei o meu primeiro passo, né, que a gente resolveu de fato fazer o evento, fui atrás de alguns players, a gente... Isso em quanto tempo, Wesley? O primeiro... Saiu em quantos meses a primeira edição? Cara, nós fomos no evento em setembro. Em outubro eu comecei a fazer. Então, fomos em setembro no evento, lá em São Paulo. Quando foi em outubro, eu falei assim, foi onde eu bati o martelo, eu vou fazer. Aí, quando foi em outubro, eu falei assim, cara, eu preciso de fazer esse evento. Então, eu vou precisar vender. E eu comecei a ir atrás de porta em porta. E eu comecei a procurar vários empresários para ser patrocinador, porque eu não tinha grana, não tinha capital. E eu falei, cara, como é que eu vou arrumar dinheiro? Eu falei, eu vou vender patrocínio. Só que aí a gente começou a ir atrás de patrocínios, patrocinador não via, não tinha fé no negócio. Falei assim, cara, esse negócio aí não vai acontecer, só que ninguém tinha coragem de falar. E um belo dia eu fui num patrocinador e ele abriu meus olhos e falou assim, Wesley, eu não... Muito bacana seu projeto, muito bonito, mas eu não acredito que esse evento vai acontecer aqui. Da onde que você conhece o João Apolinário? Da onde você conhece o Felipe Tito? Me prova que eles vão estar aqui. Você tem algum contrato? E eu vou até para vocês aqui, né? Eu falei assim, cara, eu não posso te mostrar o contrato, porque existe cláusula de confidencialidade. Mentira, Wesley. Mas tá tudo fechado. Aí ele falou assim, não, então faz o seguinte, me prova que ele vai estar aqui, que eles vão estar aqui. O Kepler eu conheço, o Kepler é um dos maiores investidores. Eu falei, pois é, vai estar aqui, aprovei. Eu falei assim, cara, se você me provar que eles vão estar aqui, eu patrocino. Aí eu falei, então tá bom então, me dá 2 dias. Peguei na mão dele, saí. E eu já saí de lá e falei assim, cara, como que eu vou provar que esses caras vão estar aqui? E nessa época eu tinha uma estradinha, né? 2016, 16, que eu usava nas construções. E quando deu um estalo na minha cabeça, eu falei, cara, se esses caras fizessem um vídeo falando que ia estar aqui no evento, a melhor prova que tem. Porque eu não, era só de boca, eu só tinha contato... Sem conhecimento de marketing, né? Sem conhecer de nada. Então, assim, é muito do feeling, né? Aí eu peguei e virei pro cara. Falei, cara, já sei. Aí eu liguei pros assessores. Porque até então não tinha contrato, não tinha nada. Então o único que tinha era contato de boca com os assessores. E os assessores pegou e falou assim: o que você precisa? Eu falei, vocês conseguem me mandar um vídeo? Primeiro eu liguei pro da Cris, né? Eu falei, você consegue um vídeo da Cris falando que vai estar aqui em Goiânia? Só pra mim rodar aqui e eu conseguir já escalar as vendas? Ela falou assim, não, a gente consegue. Eu falei, não, então tá bom. Aí eu fui no outro, no Tito, no Kepler, na Polidade. Todos eles falaram a mesma coisa. Não, a gente consegue, mas você precisa mandar o Pix da entrada. Eu falei, não, eu preciso do vídeo justamente para me pegar o dinheiro para pagar vocês. Aí eles, não, mas sem o Pix. Eu falei, então tá bom, agora o problema é o dinheiro. Agora eu vou atrás de dinheiro. E eu peguei e todo empresário, ele tem que entender isso, ele tem que fazer um estudo de viabilidade e a grana, cara, é o melhor modelo de alavancagem do seu negócio, não tem como. Só que aí você tem que entender qual que é o risco que você vai correr, né? Porque o pessoal costuma dizer, cara, se o dinheiro ele vai alavancar o seu negócio ele vai ter que dar conta de pagar aquele empréstimo. E foi o empréstimo que eu fiz na época. Consegui juntar uma grana, consegui fazer alguns empréstimos na região. Peguei o meu carro, que era um 2016, anunciei ele no OLX, coisa de 5, 10 minutos, o cara me ligou, ela valia R$51 mil na época.
E quando eu anunciei, o cara me ligou na hora. Ele falou assim, cara, ó, esse carro tá do jeitinho que você tá falando? Eu falei, tá do jeito que eu tô falando. Tá boa, de conservação, só que eu preciso com urgência. Aí, qual é o menor preço? Eu falei, cara, 48. FIPA 51, 48. E aí, fosse 35 eu te pago à vista. Caramba. E eu, é no Pix? Se for no Pix, tá fechado. Aí ele, não, vai ser no Pix, eu vou ir dar uma olhada. Aí ele foi no mesmo dia, olhou, gostou, no outro dia cedo a gente marcou no cartório, ele fez a transferência. E eu já peguei esse dinheiro, mandei pro pessoal da Cris, do Tito, já dei uma entrada pra eles. E eles me mandaram o vídeo. E aí foi onde eu peguei o vídeo, voltei lá no patrocinador. Falei, cara, vou te mostrar um negócio aqui. Aí eu voltei grandão, né? Aí cheguei com o vídeo assim, tem um negócio pra te mostrar. Aí o Felipe Tito, alô, você de Goiânia, estarei aí nos dias 11 e 12 de março, no maior evento de empreendedorismo. E aí falou assim, cara, você fechou o patrocínio aqui agora. E aí deslanchou. E nesse processo de erro e acerto, tentando descobrir o pitch perfeito, né? A gente conseguiu aí criar um modelo de venda. Então, eu costumo dizer assim, cara, o empresário ele tem que conhecer, né, de modelo de negócio, ele tem que ter visão, mas ele tem que dominar a venda, porque a venda é que traciona o negócio. Então, como eu entendi que eu precisava de dinheiro para alavancar o meu negócio, a melhor forma de você conseguir dinheiro é vendendo. É você vender o seu produto. Então, na primeira edição, nós conseguimos 250 mil de patrocínio com 48 patrocinadores. Nós tínhamos um ticket médio ali, de média de 7, 8 mil reais. Mas eu pegava patrocinador, aceitava saco de piqui, dentadura usada, tudo nós pegava, porque a gente precisava entregar o evento, né? Então, nós saímos da primeira edição com 250 mil, essa edição nós estamos batendo 1 milhão em patrocínio. Então, é aquele negócio, como que a gente está conseguindo gerar desejo no negócio? Como que a gente está conseguindo fazer que os empresários... A gente está mudando a cultura, cara. Empresário de Goiânia não tem cultura de pegar 50 mil reais de verba de marketing. Daí, primeiro que empresário goiano não tem nem verba de marketing. Eles não têm essa cultura aqui. Eles não têm eles não entendem a importância de estar em eventos, expondo em feiras, isso e aquilo, porque aqui não tinha. E hoje a gente já está conseguindo mudar isso daí. Então, o cara ele já tira 50 mil. Nós temos patrocinador que está botando 120 mil reais de patrocínio para ele estar no evento. Então, eu fico muito feliz que a gente está conseguindo mudar esse nível de consciência dos empresários e a gente está conseguindo alavancar o negócio, graças a Deus. E esse ano a gente tem essa edição aqui, já estamos preparando a edição em Florianópolis, a gente vai descer para Florianópolis, vai fazer essa edição lá também. E pro ano que vem a gente tem surpresa aqui em Goiânia. Eita, ó, dá vontade de te perguntar um monte de coisa que eu já sei aqui, porque a audiência ia subir muito, mas uma coisa que eu gosto muito de perguntar para as pessoas aqui é que antes de ter um CNPJ, existe a pessoa física que é quem dá os primeiros passos ali, né? E você comentou aí que trabalhou para o Ricardo Eletro. E você estava do lado do Ricardo esses tempo atrás aí, quase no palco praticamente, negociando. Como que foi isso para você? Tá ali com o dono de uma das redes que mais explodiu aí alguns anos atrás, era funcionário dele e do nada vira quase colega ali, de empresário para empresário. E é engraçado, porque aquele negócio, o mundo ele não dá a volta, ele capota, né? É muito engraçado isso, porque quando eu cheguei em Goiânia, eu cheguei numa fase, foi logo após a perda da minha mãe, isso em 2009. Fiquei um ano em Brasília e depois mudei para Goiânia. E fui morar com minha tia, passei algumas dificuldades lá, tal, nunca gostei de morar de favor na casa dos outros, eu precisei, por conta de falta de condições financeiras, eu fiquei na casa dela por um período. E eu fui trabalhar na sala. E coisa de uns 3 meses. Na sala era 4 mulheres, e era só eu não era nem o vendedor, eu era o auxiliar de vendedor. Então as meninas vendiam e meu papel era só ficar dobrando roupa o dia inteiro. E um dia chegou um rapaz lá pra comprar roupa, a mulher dele escolhendo, né? Normal, ela escolhe as roupas dele, ele só ficava no cantinho lá. E aí a gente começou a conversar. E esse cara pegou e falou assim: cara, você trabalha de vendedor aqui? Aí eu falei: não, eu sou auxiliar de vendas. Aí ele pegou e falou assim: você quer... Ele perguntou quanto que eu ganhava. E nessa época eu ganhava, acho que era R$ 400, R$ 428. Eu falei: cara, eu ganho 428. Ele falou assim: você quer ganhar umas 5 vezes mais do que isso? Aí eu falei: quero. Ele falou assim: então, amanhã você me procura nesse endereço aqui, nesse local. Eu falei: então tá. E eu fui. E era uma agência de recrutadora de seleção, de processo seletivo, chamada Global na época, lá na Rua 9. Que memória é essa, hein, Wesley? Memória, né? Que isso, Lá cara, na com os Rua 9. detalhes. Porque tem coisas que você não consegue esquecer, né? Fica marcado. E eu pensei, falei: cara, vendedor, e eu já fui lá, peguei as roupas, já fiz um vale lá na loja, já fui tudo arrumadinho, pá, e cheguei lá. Quando eu entrei, tinha umas 40 pessoas nessa sala. Tinha umas 40 pessoas nessa sala. E eu não entendia desse game de processo de recrutamento e seleção.
E eu pensei, será que é aqui que eu vou trabalhar? E aquele tanto de gente. Cara, eu cheguei lá às 9 horas da manhã. E ele tinha marcado para as 10. E deu 10 horas e nada. Deu 10 e meia e nada. 11 meio-dia. E o povo começou a ficar com fome. O povo já saiu e nada desse homem chegar. E o pessoal saiu para almoçar. E quando voltou, já voltou só a metade. E eu acho que isso daí foi um processo seletivo que ele já fez, um processo natural. Eu sei que ele chegou lá às 5 horas da tarde. E quando ele chegou, tinha eu e mais umas 10 pessoas só. E aí ele começou a entrevistar. E eu sempre sou daquele assim, cara, entrevista, não sei o que, que vai acontecer, eu vou esperar todo mundo ir. Vai que sai alguma informaçãozinha privilegiada. E eu ficava pra ser o último, ficava pra ser o último, ficava pra ser o último. E o povo entrava, saía, ia embora, o pessoal entrava, saía, ia embora. E no final das contas ficou só uns dois e chegou a minha vez. Eu falei, cara, deve ser muito difícil esse processo aí, porque só ficou dois daquele tanto. E eu entrei. Quando eu cheguei lá, ele só perguntou, ah, você é o rapaz de ontem, né? Eu falei, sou lá da balada, lá da sala. Aí falou assim, você tem experiência em vendas? Aí eu falei, só lá na loja. Aí ele falou assim, você tem exposição de horário? Eu falei, tem. Você mora onde? Eu falei assim, eu moro lá na Vila Concorde, lá depois do Novo Mundo. Aí ele falou assim, você consegue trabalhar no Buriti Shop? E eu nem sabia onde era Buriti, que eu não conhecia. Eu falei assim, não, posso sim, pertinho. Aí ele falou, não, então tá bom, então amanhã você pode se apresentar lá na loja, lá do Buriti. E eu fui, cara. Aí, meu irmão, aí eu fui pegar ônibus pra chegar lá. Eu tive que quase fazer um curso pra saber como que eu chegava nesse Buriti Shop. E saía do Novo Mundo, aí pegava pra Praça da Bíblia pegava o 020, a maior linha que tem de Goiânia de ônibus é esse 020. E eu cheguei no Buriti Shopping. Aí eu cheguei todo arrumadinho, sapatinho ilustrado, calça social, camiseta branca. E eu falei, cara, vendedor de shopping, de loja, deve ser top demais esse negócio. E é das primeiras coisas que ele falou assim, não, beleza, você é vendedor, tal, já vai lá para outra loja que nós tá abrindo e procura o fulano de tal. Quando chegamos lá, cara, era montar a loja. E nós ficamos uma semana montando uma loja. A semana inteira. E foi a forma que eles acharam de treinar a gente. Descarregando caminhão e montando loja. Aí etiquetava, precificava, entendia o que era, montava tudo. E qual foi a ideia dele? Tinha uma loja da Ricardo Eletro lá dentro do Buriti já, que era a loja 4, que era a segunda loja que mais vendia de todas as Ricardo. Nessa época tinha quase 1.100 lojas da Ricardo Eletro. E ele montou o gerente lá, que é o Eduardo, que era o Eduardo. Inclusive, hoje ele é pastor. Ele pegou e falou assim, teve a ideia, cara, eu vou montar uma segunda loja dentro do shopping. Então, eu vou aumentar o meu ponto de venda aqui dentro. Então, tinha uma loja já e aumentou a segunda e colocou mais vendedores. E foi para essa loja que eu fui contratado. E nós chegamos lá, cara, numa vontade de vender, numa ambição de vender, numa sede por venda. E a gente fazia muita coisa errada, assim, sabe? Porque a gente não sabia de sistema e tal. E ele preparou a gente ali praticamente por 15 dias. Então foi uma semana montando loja. Depois que a loja abriu, foi ele mais uma semana treinando sistema. E quando ele soltou os vendedores para vender no próprio nome, aí você não tá entendendo, não. Foi final de ano. Essa loja, ela vendia 4 milhões, ela bateu 6 milhões e meio. Ela ficou em primeiro lugar de todas as 1.100 lojas da Ricardo Eletro. E a Ricardo foi a maior escola que eu tive de vendas até hoje. Tanto em marketing, tanto em vendas, varejo, atendimento, estratégia, tudo que você imaginar, gatilho mental. Eu entrava lá 8, 10 horas da manhã e saía de lá meia-noite. Foi na época de final de ano, né? E eu peguei uma paixão por venda. Porque foi numa fase que eu tava passando dificuldade, saí de um emprego ganhando média de 400, 450 reais, e o meu primeiro contra-cheque na Ricardo... O primeiro não, mas o segundo. Meu segundo contra-cheque na Ricardo Eletro veio 5 mil reais. Que isso, nós estamos falando isso em 2010, 2011. Então eu falei, cara, é isso daqui. Eu vou ficar rico com isso daqui. Isso daqui é o meu negócio. E aí a gente... É ambição, né? E de fato, era aquela ideia de que ia ser 1 leão por dia, então todo dia era venda, e meta para vender serviço, e garantia estendida, e caminhãozinho da sorte, e meu irmão, era venda. Eu vi oportunidade em tudo, né? Eu sempre fui desse. E eu vendia muito televisão, eu era da linha marrom, por um tempo eu fiquei na linha marrom. E numa dessas diversas oportunidades, eu vi as pessoas comprando televisão e não tinha ninguém para instalar, e todo mundo, você instala a televisão? Sabe quem instala? Aí eu falei, peraí. Como eu instalo a televisão da loja, comprei uma caixinha de ferramenta, comprei uma furadeira, chave de fenda, um monte de suporte de televisão, e eu comecei a vender as instalações de TV. Dentro da Ricardo Eletro, você começa empreendendo, que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Fiz na pele.
Porque, cara, era muita televisão que eu vendia. Eu vendia, vamos colocar aí, eu vendia média de 400 mil por mês, só de televisão. Aí imagine, vamos colocar aí que eu vendia 400, eu vendia umas 80 televisões por mês. Aí eu falei, cara, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Aí, você instala? Eu falei, eu instalo pra você. Quanto que é? 250, 300. Era muito pela cara, sabe? Eu dava o preço pela cara e pela televisão que o cara comprava. E foi assim que chegou a televisão de plasma, televisão de LCD. Uhum. E eu falei, cara, eu vou instalar. E como era no Burit Shop, todo mundo ali da região, próximo. Então, o que eu fazia? Na hora do almoço, eu corria lá, instalava a televisão do cara, voltava, ia à noite, final de semana. Então, eu fiz isso daí por muito tempo. Por muito tempo. Chegou uma época que eu tava ganhando muito mais instalando televisão do que vendendo. E um dia, cheguei lá na loja, quando eu abro o sistema, o que tem lá no sistema? Instalação de televisão. Que a Ricardo começou a vender. Eu falei, não é possível, trem desse. Agora, se eu continuar vendendo, vai achar que eu tô roubando da empresa, né? Porque antes não tinha. A primeira empresa que você fechou. A minha Essa é a primeira primeira empresa que empresa. É a fechou. primeira empresa que quebraram, né? Tem aquele negócio. Cara, você tem que dar um jeito de quebrar a sua empresa o tempo inteiro, né? Cara, foi sempre assim. Então, a Ricardo Eletro, ganhei premiação de melhor vendedor. Porque, assim, vendas pro Ricardo, que ele sempre falava assim, cara, eu não pago você para vender geladeira, eu não pago você para vender chapinha, eu não pago você para vender televisão, sofá, eu pago você para vender serviço. O vendedor ele tem que vender serviço, o resto você tira pedido. Porque eu invisto milhões e milhões na televisão, na Globo, isso e aquilo, para o cliente vir para a loja. E quando ele vem, você tem que vender o que dá lucro. Margem, que é garantia, seguro, proteção, caminhão da sorte, tudo. E é isso que a gente tinha que vender, porque é o que ninguém queria comprar. É o famoso boi de piranha, né, Wesley? Que se Exatamente. fala muito ali. É o boi de piranha. Para o cliente, ele tá achando que tá comprando um produto, mas na verdade não é. Cara, a estratégia era muito doida. Pensa só, Igor. Você tá assistindo o Fantástico, dia de domingo. É o momento mais caro, eu não sei se hoje é o do Big Brother. Aí você tá lá na televisão, aí aparece lá, pá, panela de pressão, R$19,90. Chapinha, R$9,90. Cara, como é que o cara gasta 2 milhões por mês pra anunciar chapinha de R$9,90? A estratégia do cara. E aí, quando dava na segunda-feira, Fila. virava um pi a porta da loja, todo mundo querendo comprar. E ainda tinha o seguinte, ele falava assim, ó, ordem que veio de cima, os gerentes falavam, ordem que veio de cima. A gente tem 20 vendedores. Dos 20, só 2 vai atender chapinha e panela de pressão, o que tá na oferta. Por quê? Porque tinha que ter movimento. A loja tinha que estar lotada o tempo inteiro, então tinha que ficar aquela fila gigante no caixa, assim, ó. E os restantes dos vendedores tinham que ficar fazendo o quê? Aliciando os clientes para vender outra coisa. Então você chegava lá para comprar a chapinha e você saía lá com uma máquina de lavar de 10 quilos, de 11 quilos da Brastemp. Você chegava para comprar uma panela de pressão e saía de lá com um fogão. Mais o serviço que você contratava Mais o ali. serviço que você colocava. Então sempre foi esse o game. Sempre foi esse o game que fazia alavancada de venda. Sim. Então é o que ele falava, cara, o vendedor tem que mostrar que é bom vendendo serviço. Não é à toa que as premiações lá era para quem vendia serviço, não era para quem vendia produto. Então lá eu lembro que até hoje minha margem vendia média de 15% de serviço. Então eu vendia, vamos colocar aí, eu vendia média aí de 400 mil, 350 mil e conseguia chegar a bater aí na média de 40, 50 mil. Eu ganhava 7% em serviço e eu ganhava 1% em cima de produto. Então é onde fazia o ponteiro girar. Você tem que fazer com o ponteiro girar, né? E eu falei, cara, vendas é tudo. E aí, gostava de venda demais e fiquei. E aí, depois que passou anos e anos e anos, aí eu topei com o Ricardo um dia e falei, cara, Ricardo, vou te levar no meu evento. Aí ele falou, como assim? Eu fui contar a história pra ele, lá em Pato de Minas. Ele falou assim, nossa, cara, você era da loja 4. Aí o Rodrigo, que é o irmão dele também, o Rodrigo é o cérebro por trás. Rodrigo, nossa, eu lembro de você lá, tal. A gente foi até num jantar lá uma vez, de premiação dos vendedores. Foi, justamente. Então, assim, o mundo ele não dá volta, ele capota, né? Então, por isso que eu digo, cara, às vezes hoje você tá aqui, você tá passando por alguma dificuldade, você tá fazendo alguma coisa, mas busque puxar a experiência de tudo que você faz. Se Deus te deu um limão, faça uma limonada dele e tira o melhor. Se não deu certo, bola pra frente, segue, mas lá na frente você pode ter certeza que você vai utilizar alguma coisa que você fez lá atrás. Wesley, eu te acompanhando de perto, eu vejo que você sempre foi assim, esse cara destemido, esse cara que gosta da novidade, gosta de mudar as regras do jogo. Se todo mundo tá indo para um lado, você vai para o outro para provar que de fato tem outras alternativas. Desde criança você tem essa energia, essa visão e esse desejo de mudar a vida das pessoas, mudar mercado, mudar pessoas.
Igor, assim, o meu padrasto, né, ela era tenente-coronel da Polícia Militar de Brasília, né? Apesar da minha história, de tudo que aconteceu, meu padrasto é que foi mandante da morte da minha mãe. Então, eu perdi minha mãe em 2009, porque minha mãe não aceitava o divórcio, não aceitava a separação, e ele mandou matar ela. E, cara, tem essa parte dele, né? Mas uma coisa não apaga a outra, não anula a outra, a criação que ele me deu. Então, foi uma criação que eu costumo dizer que é regime militar. Foi no regime militar. Então, eu nunca tive aquela infância de criança, de brincar, de jogar bola, de ir pra rua, principalmente que a galera diga. Então, eu era criado dentro de casa. Então, eu tinha horário para acordar, eu tinha horário para comer, horário para dormir e escola. Meu horário era cronometrado para ir para escola. Aí, na escola, eu tinha o horário para voltar, não podia ir para rua. Se no dia, eu só podia brincar na rua se eu fizesse tudo certo durante a semana. Tinha o quê? Meia horinha só para brincar, voltar, fazer as coisas, dormir, tinha minhas obrigações dentro de casa. E ele sempre foi construtor, sempre trabalhou na área de construção civil, ele, minha mãe. E eu sempre trabalhei nas obras. Então, eu lembro que com 8 anos de idade, ele já me botava numa bicicleta para me abrir as obras. Então, todo dia de manhã, quem abria as obras era eu. Então, eu chegava na obra e ele já me colocava, ó, já vai lá, fiscaliza, vê material, vê cimento, vê isso e aquilo, vê o que está faltando. Então, querendo ou não, desde pequeno, eu fui treinado para ter essa visão de dono, essa visão de empresário, essa visão de eu buscar oportunidade, de ver o que está errado, de botar pressão, né? Porque eu fui criado na pressão. Então, eu sempre tive essa criação, então eu tenho isso comigo. E, cara, a gente carrega. Então, de fato, eu gosto de ver oportunidade de tudo, porque eu sei que aonde tá difícil, aonde ninguém quer ir, sempre vai ter uma oportunidade ali. E é justamente nesses pontos, nessas áreas, que a gente gosta de ficar fuçando, gosta de ficar procurando. E foi assim que eu cheguei onde eu tô hoje, né? Foi assim que eu cheguei onde eu tô hoje. A oportunidade nunca chegou de mão beijada para mim, eu sentado no sofá, as coisas aconteceram do nada. Eu sempre tive que botar muita energia, tive que despender de muita energia minha para as coisas acontecerem. E às vezes eu até penso, cara, eu tenho que tirar o pé um pouco, eu tenho que dar uma desacelerada. A gente, por mais que a gente fale que tem que delegar, tem que confiar, mas é muito difícil isso para o empresário, porque a gente tem esse sentimento ainda de, cara, que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Hoje, graças a Deus, eu tô delegando mais, confiando mais, porque a gente tá naquela parte estratégica lá em cima. Então, eu entendo que se eu não me livrar dessas partes operacional, mais tática, se eu não me livrar disso, eu não consigo acelerar. E o meu papel nessa viagem, eu costumo ser o que puxa. Eu não costumo ser empurrado por ninguém. Normalmente eu tô puxando muita gente ali, e quando eu vejo que a pessoa tá muito difícil, eu falei, bora, tem que acelerar, e eu vou empurrando. Vocês sentem isso na pele. É, Comigo. e ninguém imagina, viu? Quem vê ele falando bonitinho assim, tranquilo, não sabe como é que é o Asa de bastidores. Bora fazer, é isso aí, liga, desliga, é call, é reunião, é aprovação, é um monte de coisa. Mas eu vou melhorar isso daí, eu prometo. Eu prometo nas próximas eu vou melhorar nisso daí. O Asley, e uma coisa que é bacana, assim, sempre que as pessoas me perguntam como que é o Asley, de onde que ele veio, o que que ele faz e tal, quando as pessoas sabem que você vem ali da polícia e tal, muitas pessoas falam, mas peraí, um cara desse tamanho, um empresário desse tamanho, que teve o início ali dentro da polícia, mas a gente que te acompanha, a gente que tá ali nas reuniões estratégicas, uma coisa que eu aprendi muito com você, inclusive, é que a polícia tem uns preceitos muito estratégicos, né? Eu lembro de você dar treinamento pra gente aí sobre algumas siglas, de como ter uma percepção diferente das coisas. Então, às vezes, a pessoa pensa muito ali não, policial ou empresário, tem que escolher um ou outro, mas eu vejo que você traz muito da sua carreira como policial pra dentro do mundo dos negócios também, né? Cara, assim, a polícia, eu amo de paixão o que eu faço, né? Hoje eu estou no Grupo de Operações Especiais, que é o GOP. Então, o GOP hoje ele atua em situações de crise. Inclusive, recentemente agora teve uma fuga num presídio lá em Mineiros. Fugiram 4 presos e o GOP ficou dentro da mata lá por 10 dias. E missão dada é missão cumprida. Conseguimos recapturar os 4, né? Então, os 4 foram recapturados. Cara, ia 10 dias no mato, sem tomar banho, sem dormir praticamente, rastreando, pesquisando, vendo onde que tá, buscando informação. E, de fato, é isso que é o que o golpe faz. É isso que a polícia me ensinou a fazer. Viver sob pressão. Se precisar ficar 10 dias sem dormir para entregar um projeto, a gente fica. A gente só vive por conta do resultado.
Então, nós que somos de operações especiais, cara, E tá tudo a ver com o mundo dos negócios. mundo Claro, dos né? negócios. Riscos e resultados. Eu costumo dizer muito isso daí, cara. Tem muito a ver. Eu acho que se todo policial entendesse esse game, eu acho que todos Nós os policiais ficaríamos sem ficavam policiais, ia tudo sem virar policial, empresário. Mas assim, você não saiu ainda não, não saí. É um ciclo que começou, né, na polícia há 9 anos lá atrás. Então, eu costumo dizer que existem ciclos que têm início, meio e fim. Lá em 2013, né, quando eu comecei a passar por uma série de dificuldades, saí do varejo, saí das lojas, e assim, foi uma fase que às vezes a gente não entende, mas tudo na nossa vida vai chegar um momento que a gente vai ser testado. Então, Deus ele vai testar a gente de todas as formas. E deserto não é local de morada, é local de passagem. E isso eu aprendi na minha jornada, porque, cara, quando chegou em 2013, tudo na minha vida dava errado. Tudo da minha vida dava errado. Tudo pra você imaginar. Se eu chegasse no deserto do Saara, era perigoso chover lá. Tudo acontecia contra a minha pessoa. Era meio que vitimismo? Cara, eu não me vitimizava, mas as coisas aconteciam. Eu não falo, só acontece comigo. É normal acontecer. Eu podia estar andando ali, do nada aconteceu alguma coisa que não era pra acontecer. Então, eu sempre fui um bom vendedor, sempre vendi pra caramba, sempre me relacionei muito bem comercial. E mesmo assim, as coisas começaram a acontecer, saí, desanimei, pedi pra sair de uma empresa, fui pra outra, fui mandado embora da outra porque tava desanimado. E, cara, e venda é resultado. Não dava resultado. Empresa grande, meu irmão, se você não tem resultado, empresa não tem cadeira cativa. Você não é nome, você é uma matrícula. Então, se aquela matrícula não deu resultado ali por 1, 2, 3 meses, passa o facão. Não tem amor. E eu entendi esse game. E eu falei, cara, tô cansado disso daqui. Vou estudar, vou virar policial. Porque lá eu vou ter uma estabilidade financeira. E normalmente o ser humano ele pensa isso, né? Quando tudo tá dando errado na vida dele, vou fazer concurso. Só que mal ele sabe que concurso é muito mais complicado que qualquer outra coisa do mundo. E nessa época eu comecei a estudar para concurso e fiz minha primeira prova, passei em Minas, só que fiquei no excesso, nos excedentes. Não fui chamado. Aí passei em São Paulo. Quando eu fui tomar posse em São Paulo, eu estava com o processo de guarda da minha irmã. Não podia tomar posse lá. Fui nomeado, mas não fui empossado. Porque se eu fosse, eu perdi a guarda da minha irmã. Na época eu estava brigando pela guarda dela. E aí, passei no Pará. E quando eu passei no Pará em meados de 2016, minha irmã já estava maior de idade, eu fui assumir. Quando eu assumi lá, passou os 8 meses. Tomei posse no concurso aqui em 2016, que eu tinha passado em 2014, que foi o da Polícia Penal. Demorou ali praticamente. A gente costuma dizer que é 2014/17 o concurso. Nós passou em 2014, foi chamado em 2017. E eu entrei. E quando eu entrei, eu falei, cara, meus problemas resolveram. E foi tanta dificuldade que eu passei que eu cheguei a pegar a comida do lixo, cara. Porque eu não tinha o que comer, saca? Quando a gente fala comida do lixo, nos fundos do supermercado ali tinha aquelas containers e eles jogam aquelas comidas que tá vencida, joga resto de verdura, isso e aquilo. E eu falei, cara, era questão de sobrevivência. Eu pegava aqui dali, eu passava fome, porque eu não tinha água, não tinha luz. A energia, os caras cortaram umas 3, 4 vezes, eu sempre fazia gato. Aí eles levaram o relógio, na outra eles levaram o fio e eu sempre ligando. Levaram o fio que ligava no poste e eu sempre dava um jeito. E tinha vergonha de pedir ajuda pra parente. E o meu vizinho, que era o Jonathan, que era o dono da casa, ele via minha dificuldade, ele via meu esforço. Tinha dia que ele chegava do serviço à noite, e ele me via na calçada, estudando, porque era a única luz à noite que eu tinha, era a luz do poste. Então, assim, ele sempre fala assim, cara, vai dar certo. Eu tenho certeza que você vai passar nessa prova. E ele sempre me motivou. E várias vezes a mãe dele me dava prato de comida, porque sabia que eu passava. Cara, assim, foi uma fase muito difícil. E quando eu passei no concurso, eu falei, cara, agora minha vida mudou. Agora tá tudo top. Agora, pistola na cintura, concursado, fui empossado, aí fui parar, depois vim pra cá. E quando eu vim pra cá, cara, agora eu tô em casa, tô na minha base, da minha família. Porque quando eu fui parar, não tinha ninguém. Cheguei no Pará lá, era só eu e Deus. E pra você acostumar, sair de Goiânia pra ir pra costura do Pará, irmão, normalmente é o contrário. O povo de lá que vem pra cá, né? Agora imagina eu saindo daqui pra ir pra lá, pra Belém. E quando eu cheguei aqui, tudo mudou. Aí eu comecei a trabalhar na polícia e eu sempre busquei estar entre os melhores. Não que é a atividade do carcereiro, né? Do policial penal que tá na ponta ali, mas eu sempre queria estar na elite.
tá no grupo de elite. E eu, cara, eu vou fazer curso do golpe. Fui a primeira vez, não consegui passar, concluir o curso da primeira vez. Isso foi em 2018, não, 18. Eu tinha um problema no joelho, eu tinha um tumor. Eu operei isso daí logo depois, fiquei sabendo. Aí eu fui para a segunda tentativa. E eu fiquei remoendo a primeira que eu não passei e esperando o próximo. E foi quase 2 anos pro próximo. E aí nisso eu fui trabalhar em grupo de escola, trabalhar em unidade. E eu falei, cara, eu vou passar nesse próximo, eu vou concluir. E nesses cursos de operações especiais, Igor, a coisa que a gente mais aprende é que o seu maior adversário é você mesmo. É a guerra o tempo inteiro, é você com sua mente. A única pessoa capaz de te tirar do curso é você. Aí lá é levado ao extremo, seu psicológico, condicionamento físico, é exercício todo dia, é pressão do dia. Acontece algumas coisas lá que a gente não pode falar porque é para manter a mística, a gente não pode contar, mas a gente é testado no limite. Por isso que eu te falo para você, que eu sou acostumado a viver na pressão. E na segunda, quando a gente conseguiu concluir o curso, foram 100 dias de curso, graças a Deus, então várias instruções. E fui operar no grupo de operações, né? A gente costuma dizer que o curso é a parte mais fácil. O mais difícil é conviver no grupo, onde você tem 60 operações ali, tudo do mesmo nível, e operações tensas é sempre tenso. Então, quando você vai pro plantão, cara, você chega lá, você não sabe onde o alarme vai tocar. Você tem horário para ir, para entrar, mas a qualquer momento o alarme lá em Mineiros pode tocar com 5 presos que fugiu e você ficar lá 10 dias. Então acontece muito isso. E, cara, eu gosto demais. E nesse meio termo, comecei a empreender. Porque eu via que eu tinha uma lacuna de tempo. Escala 24/72. Via alguns amigos meus ali, que já estavam ali na polícia há muito tempo. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E de fato, eu fui empreender, começamos na construção. Entrei na construção, que já era um negócio da minha família, né? Então, continuei construindo e foi aonde eu conheci o mundo dos eventos e estamos aí até hoje. E, cara, a polícia, ela é uma base muito forte para mim. Então, quando a gente vê ali os principais mandamentos das operações especiais, que, cara, disciplina consciente, controle emocional, flexibilidade, liderança, versatilidade, honestidade, cara, você traz esses princípios tudo pro mundo dos negócios. E bate tudo. Tudo bate. Tudo é praticamente a mesma coisa. E eu costumo dizer, cara, apanhar, ficar sem dormir, passar fome, passar sede é difícil. Mas eu vou falar uma coisa pra você, empreender é muito mais difícil. Porque você não lida... Ali no curso, você passa fome, é só você. Você passa frio, é só você. Tá com sede, é só você. No mundo dos negócios aqui, quando você resolve assumir o papel de empresário, se você qualquer erro seu, cara, quantos funcionários seu que vai passar dificuldade também? E as famílias desses caras, né? Você tá E as dentro da famílias? estrutura familiar. Cara, o Up Summit, eu fico pensando, cara, nós estamos fazendo um evento esse ano, nós vamos bater 3.000 pessoas. Aí eu fico pensando, a responsabilidade que a gente tem com os patrocinadores que estão aportando a grana ali porque eles querem ter resultado, eles querem se conectar. A pessoa que tá, às vezes é a última cartada dela, que ela tá comprando o ingresso, porque ela quer se conectar, ela quer aprender. Agora imagine a responsabilidade nossa. Então a pressão que tem do lado de cá. Por isso que eu fico naquela, cara, a obrigação nossa é fazer o melhor. E a nossa responsabilidade é com cada um que vai estar ali dentro. Seja com palestrante, seja com patrocinador, ou seja com participante. A gente tem que dar o nosso melhor e transformar a vida de todo mundo que está ali dentro. O Up Summit é uma aula não só para quem assiste às palestras, mas para quem entende realmente como é que funciona o jogo, né? E falando em jogo, a gente preparou aqui um esquema para quem vive de BO e sabe resolver BO, que é a caixa preta da Cami, onde vem umas perguntas aí bombásticas que a nossa equipe prepara. Wesley, antes de eu pedir para rodar a vinheta, eu quero te explicar como é que funciona a dinâmica. Aqui você vai sortear algumas perguntas, vai ler pra gente, não vale dizer que pode trocar, não posso responder, a gente quer saber dos seus BOs. Então, roda a vinheta, porque o Wesley Costa vai responder as perguntas da Caixa Preta. Então fica à vontade aí para resolver esses BOs pra gente e compartilhar os melhores insights através dessas perguntas. Beleza, então. Eita, vamos lá, hein? Pode abrir e ler aí pra galera. Tananana, música de suspense. Esse Kinder Ovo tá diferente, né? Esse Kinder Ovo tá diferente.
Tem que estar aqui. Qual que é o número da Mega Sena? Vamos lá. Muitos negócios falam de inovação, mas na prática acabam copiando tendências. Como diferenciar o que é inovação real do que é apenas modismo? E vamos lá, cara. O que eu vejo muito, né? Hoje, quando se fala em inovação, as pessoas já pensam em tecnologia, já pensam em robô, já pensam várias coisas, né? E de fato, o empresário, o empreendedor, às vezes não tem essa visão mais ampla, não tem a visão de drone, ele não tem essa visão mais ampla, ele não consegue entender que, de fato, tudo na Terra já existe. Nada é novo. Uhum. Então, eu tenho muito essa tese. Só que se o empresário ele ficar só dentro da caixinha dele, tentando inovar no negócio dele, cara, ele tá numa bolha. E qual que é a tendência? É de você olhar o negócio do seu concorrente. Então, se você for modelar, né, que é a palavra nossa, não é mais copiar, é modelar, você vai modelar algo que já está acontecendo no seu nicho, no seu mercado. Então, o empresário ele tem que ter essa visão. Cara, eu preciso sair da minha bolha. Eu preciso conhecer outros negócios. Eu preciso ir em eventos que não seja do meu nicho. Eu preciso ir em eventos que vai ter gente de todos os negócios, fazendo um pitch pro Up Summit, já não perca, tá? Então, cara, começa a participar de eventos, começa a ir em negócios onde você vai conhecer outros empresários, você conhecer outros modelos de negócio. O empresário ele tem que entender que aquele negócio dele ali não é único. E que se ele quer escalar, se ele quer alavancar, se ele quer buscar novos resultados, ele vai buscar essas tendências, mas não busque no nicho dele, busque em outros. Fala, cara, o que eu posso fazer? Sei lá, eu trabalho com pet shop, eu tenho um pet shop. Cara, eu vou ver que o cara do depósito de gás está fazendo de novo. O que esse cara tá fazendo para vender mais botijão? Qual a estratégia que ele tá usando? Como que ele inova nos produtos dele? Sei lá, eu vou no shopping, vou buscar como é que é comportamento de mercado, comportamento de consumo de outras áreas. Então, é ter essa visão ampla e ver o que os concorrentes de outro segmento, de outros nichos, o que eles estão fazendo no negócio deles. E de lá você modela, adapta e aplica no seu negócio. Cara, olha essa aula, gente. Vocês precisam conhecer mais do Wesley aí. O Wesley, e uma coisa que eu sou prova viva disso, assim. A gente já foi em vários eventos juntos e sem vaidade, sem querer puxar o saco aqui, mas a gente sabe que a gente nunca viu nada parecido com o Up Summit. Porque, de fato, ali, falando de inovação, e eu acho que você foi muito sensato aí em falar que inovação não está ligada só à tecnologia, mas, de fato, o Up Summit, desde a entrada, da hora de fazer o check-in ali, a pessoa entra numa experiência que em outros eventos não acontece. Você puxou aqui para o estado de Goiás, para o Centro-Oeste, uma cultura que não se tinha, de educar empresários, né? Eu costumo dizer que hoje os empresários, eles são os novos showmans, os festivais são os summits agora, né? E você trouxe isso para cá, e, inclusive, a partir da sua iniciativa, hoje tem muitas pessoas tentando fazer o evento, mas a gente sempre ouve, assim, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas que o Up Summit é uma experiência única, né? E eu acho que é isso que prova aí que, de fato, vocês estão inovando o tempo todo. Cara, eu costumo dizer que, às vezes, quando você tenta modelar um outro negócio parecido com o seu, você já está atrasado. Porque se aquela pessoa já fez, tudo que você fizer embasado no que a pessoa faz, você está copiando, diga-se assim, né? E é muito nítido, principalmente num nicho que é muito fechado. Poucas pessoas fazem. Por isso que a gente começa a ir em outros modelos de negócio. Eu vou entender o que o pessoal está fazendo em outros modelos de negócio. Cara, o que o pessoal está fazendo em outro tipo de evento? Então, eu vou em evento eletrônico, eu vou em evento sertanejo, eu vou em todos os tipos de evento para me ver o que essa galera tá levando para lá. E o que eu posso trazer de experiência para o meu público. O que eu vou agregar? Porque já é comprovado, você só fica marcado, você só vira uma lembrança na vida da pessoa por experiências boas ou ruins. Então, eu tento o máximo levar experiências novas, principalmente eu conheço minha persona, eu conheço meu público. Então, eu entendo mais ou menos quais são os ambientes que eles frequentam e o que eles não frequentam. Então, eu vou buscar coisas que eles nunca viram, aonde eles não vão, para trazer e se tornar novo. Então, tudo ali vai ser novo. E o Up Summit é muito disso. Então, cara, eu tenho vontade que o Up Summit ele vai se tornar um dia a Disneylândia do empreendedor. Né? Então já vou dar mais um spoiler falando de Disneylândia. Nós já estamos aí com um projeto de levar o Up Summit para Orlando, olha só, né? Olha o tamanho. Que é isso? A gente recebeu um convite aí essa semana, esses dias para trás. Ela falou assim, por que você vai trazer o Up Summit aqui para Orlando? Aqui a gente tem uma comunidade muito grande brasileira, eu tenho parceiro, é outra coisa que a gente frisa bastante. Busque parceiros estratégicos, divida o fardo.
Divida pizza. As pessoas ficam achando que tem que ser dono de tudo sozinho, não tem que ser dono de tudo sozinho. É muito melhor. É melhor do que você ser um peixinho dentro do aquário, é você ser o rabo da baleia. Então, cara, vai pra fora. Arruma parceiro pra tocar o negócio contigo. Entendeu? Agora as pessoas ficam com aquele ego. Não, o negócio é meu, tem que ser só meu, tem que fazer só, não dou conta. Cara, rompa a fronteira, rompa tudo que for de você imaginar que possa ser uma barreira pra você não poder escalar e expandir o seu negócio. Então a gente fica muito nessa daí, de levar o máximo de Sensacional. experiência pra galera. Sensacional. E aí, bora pegar outra pergunta, porque eu tô Eita, esperando uma pergunta bora. polêmica sair aí. Eita, ferro. Tchan, 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 tchan. Qual o número do seu sapato? Boa. Ó. Como foi receber a ligação do João Kepler, dizendo que queria ser seu sócio? Que isso, hein? Que Tava é isso, ansioso hein? por essa. Que é isso, hein? Rapaz. Essa aqui é... Cara, foi uma sensação de conseguir. E às vezes, um pouquinho de crença de merecimento, que às vezes a gente acha que nunca vai conseguir, sabe? Chegar a esse ponto. Então, quando eu fiz o primeiro Up Summit, eu lembro até hoje. O Felipe Tito chegou pra mim dentro do camarim e falou assim: eu tenho um ritual, né? Os palestrantes chegam, aí eu pego e vou mostrar. Sabe quando você tem uma casa nova? Cara, eu quero visita e quero mostrar tudo. Aí eu pego os palestrantes e vou dar a volta no evento e mostro pra eles, tipo assim, cara, o que nós tá fazendo aqui no centro, o que nós faz aqui no Goiás, vocês falam que é interior, mas olha o que a gente faz aqui. Tem uns que a gente fala assim, cara, melhor do que o seu ainda. Tem muitos deles que tem evento, né, mas, cara, E é interessante, o próprio Janguier Diniz, quando ele saiu do evento, ele virou pra mim no camarim, eu falei assim, cara, ó como a gente faz, tal, e eu ando, e eu modelo muitos eventos, e o seu evento é um do que eu modelei, Janguier, assim, assado. Aí quando chegou no camarim, ele falou assim, cara, você falou que modelou muita gente, agora senta aqui que eu quero te modelar. Eu quero que você me explique como que você conseguiu esse tanto de patrocinador. Aí eu falei, aí se você quiser saber mais, Janguier, você arrasta pra cima e vamos pra mentoria. Foi engraçado, mas aí, brincadeira à parte, a gente começou a conversar lá, expliquei pra ele muita coisa. E o Kepler não, o Tito, né, chegou em mim e falou assim, cara, muito massa esse negócio. E na primeira edição, ele falou assim, e quando que você pretende vender o Up Summit? Aí eu, vender o Up Summit? Aí ele, quando que você pretende vender? Nunca passou na minha cabeça e vender o Up Summit. Eu nem entendi esse jogo de equity, jogo de marca, jogo de brand, nem sabia sobre isso. Naquele momento, às vezes, você estava querendo só entregar o primeiro evento, cara, né? Eu queria só entregar e não dever ninguém. Pagar todo mundo. E ele falou assim, você não quer viver de bilheteria e patrocínio o resto da vida, né? Aí eu falei, não. Aí ele falou, pois é. Eu tenho um evento lá em São Paulo e eu vendi ele para um fundo mexicano. Aí eu falei, mas pra que eles compram isso daqui? Porque eu fiquei pensando, pô, esse trem só me deu trabalho, não me deu lucro nenhum praticamente desse negócio, e o povo vai comprar pra quê? Ele falou assim, cara, existe um negócio por trás que chama muita atenção, que é a informação. A nova moeda do mercado é dados, a informação. Então, quem tem dados e informação tem dinheiro. E você tem dado desse tanto de gente. Aí eu falei assim, não, beleza. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. E levei isso pra frente e, tipo assim, esqueci, sabe? Não dei tanta moral. E aí a gente pegou e trabalhou e vamos fazer a segunda. E a realidade é que quando eu entreguei a primeira edição, eu falei assim, cara, foi tanta dor de cabeça que eu não quero mexer com isso aqui mais nunca. Eu não vou mais fazer evento. Eu não mexo mais com evento. E aí o Kepler chegou nessa primeira edição e falou assim, e aí, já vendeu a próxima? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, você não vai vender, porque esse tanto de gente tá aí. Aí eu falei, não sabia que tinha que vender aqui não. Que era muito cruzão, eu era muito cruzão de tudo. Aí ele falou assim, não, vamos vender, já vamos vender a próxima edição aqui. Ia no calor da emoção, ia falar não pro Tubarão. Eu falei, não, então time, prepara o QR Code, já vamos colocar a data da segunda edição. E a gente colocou, nós vendemos ali 100 ingressos. E quando acabou o evento, eu falei, cara, eu vou devolver o dinheiro de todo mundo que comprou. Eu não vou para essa segunda edição. E aí, passou uma semana, fiquei matutando esse negócio, remoendo esse sentimento de devolver, e foi quando eu comecei a receber várias mensagens no meu celular, e pessoas falando assim, Wesley, cara, queria te chamar pra vir na inauguração da minha loja.
Eu trabalhei 20 anos de carteira assinada e depois do Up Summit eu tive coragem e nessa semana aqui eu já montei e como você falou, faz do jeito que dá, com o que você tem e eu montei aqui na rua aqui de casa, aqui tinha uma lojinha, um espacinho aqui e eu vou montar minha primeira loja, eu quero que você venha. E eu falei, caramba, e eu fui lá, cheguei lá, tava o parente dele, os parentes, esposa, filho, e o cara montou o primeiro negócio dele numa loja de acessório, ele foi em Campinas, comprou um monte de capinha, colocou lá, sabe? Então, e você viu o brilho no cara, tipo assim, de esperança no olhar da pessoa. E depois eu comecei a receber um monte de mensagens desse jeito. Eu E lembro de um gente testemunho muito agradecendo, forte, cara. Uma muito mulher que falou testemunho. que ela colocou no Up Summit era a última tentativa da vida dela. A última Você lembra dessa história? tentativa de suicídio, que a pessoa tá muito endividada e que ela tava devendo muita gente e ela não conseguia pagar e ela tinha pensamento de suicídio porque ela não ia ficar devendo. E, e o Whip Summit abriu uma esperança, acendeu a luz no fundo do poço para ela, por conta da minha história que eu falo, né? Que eu falo, cara, quando você chegar no fundo do poço, você não vai passar dali, não se preocupa. É só subir. Chega no fundo do poço, é dali para cima, não tem como você descer mais não. O máximo que você vai fazer é se sujar na lama ali embaixo. Só que brinca, se divirta e suba. E ela falou assim, Wesley, cara, passou acho que uns 2 meses, eu até o telefone dela, a Ana, ela pegou e montou uma outra lojinha. Ela tinha uma loja e montou uma outra. E me chamou também, fui lá. Então, assim, são muitas histórias e que a gente... Muitos depoimentos, né, que a gente recebe, que a gente lê. E eu falei, cara, não tem como eu acabar com esse negócio. Não é por dinheiro. Não vai ser por dinheiro, porque eu não ganhei nada na primeira. Nem o meu carro que eu consegui botar no negócio, eu consegui recuperar ele. Então eu fiquei da primeira pra segunda, eu fiquei andando de Uber, ficando de carona, fiquei, sabe, fiquei sem carro, literalmente, pra fazer a segunda edição. E eu comecei a pensar, cara, se a primeira edição, faltando 25 dias, a gente tinha só 300 ingressos vendidos, e a gente vendeu 1.500 ali praticamente em 20 dias, eu tenho um ano, aí eu comecei a tentar ver o lado bom do negócio, né? Eu falei, cara, vai ser mais fácil, agora a gente já tem mais gente, já sabe como é o caminho das pedras, e foi muito mais difícil. Mas a gente foi até o final. E sempre com aquele compromisso de fazer uma boa entrega, dar o melhor possível. E quando foi um final de semana depois da segunda edição, tava na casa da Janaína, minha namorada, minha digníssima. Inclusive, ela esteve aqui. O último episódio foi o dela. Sensacional. Ela tava preparando um café da manhã pra nós lá, eu deitado no sofá. Lembro até hoje, tava de cuequinha deitado no sofá, ela assim, lá na pia. E meu telefone toca. Quando meu telefone tocou, eu olhei assim, João Kepler. Eu falei, caralho, fudeu. Será se pagou ele? Será se ele tá ligando pra me cobrar? E eu falando com ela, falei assim, amor, o João Kepler. Ela falou assim, atende. Eu falei, mas o que eu vou falar? Ela atende. Eu falei, será se a Dani pagou? Que não sei o quê. Eu falei, vou atender. Aí eu falei, fala JK. Tipo, intimidade, né? Eu falei, fala JK, é. Aí ele falou assim, e aí, cidadão, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Ele falou assim, cara, você tem... Vi lá o evento, muito bom, ficou muito melhor do que da primeira edição e tal. Eu falei assim, não, muito esforço e tal. E aí, deu lucro? Eu falei, deu um pouquinho, né, cara? Sabe como é que é? A gente sempre trabalha, dá um lucrinho. Aí ele falou assim, cara, muito bom. Você tem sócio? Eu falei, cara, eu tenho. Deus, só eu e ele. Estamos nessa jornada. Eu falei assim, nossa, bacana. Aí ele pegou e falou assim, a gente tem um projeto aqui e tal, assim, assim, assado. E eu vou ser curto direto com você. Eu queria ver se faz sentido. Você tá entrando pro fundo aqui, pro fundo de investimento. E se você achar que faz sentido, eu queria trocar ideia contigo. Aí eu não vou ser tão fácil, né? Eu falei, JK, vou fazer o seguinte, eu não tomo decisão nenhuma sem antes conversar com meu sócio. Vou trocar uma ideia com ele hoje à noite, quando eu for dormir, e amanhã eu te respondo. Cara, a vontade de dizer sim ali na hora, sabe? Assim, cara, eu topo. Mas eu segurei a onda. E ele falou assim, não, então me liga, amanhã. Eu falei, então fechou, amanhã eu te ligo. E eu desliguei o telefone, aí já liguei. E ele ainda falou assim, não conta pra ninguém. Aí eu falei, tá bom, desliguei, já contei pra mim, já liguei pra Dani, já liguei pra todo mundo, acho que eu liguei até pra você um dia, eu falei, cara, o JK pediu pra ser sócio, não sei o quê. E aí veio o estalo do Tito, assim, cara, você tem que vender esse negócio. E aí eu lembrei, eu falei, cara, é isso. Aí chegamos no tão sonhado sucesso. Porque quando você faz um negócio que alguém quer comprar ele, é porque o negócio tá muito bom. Muito bom. Então eu falei, cara, é isso daqui, a gente tá no caminho certo. E aí no outro dia eu liguei, eu falei assim, ó, gostei bastante, mas eu preciso ouvir mais. Eu acho que isso tem que ser uma conversa de olho no olho. Como que pode, cara? Aí ele pegou e falou assim, não, concordo. Eu falei, ó, mas fala... Aí ele, tô com pressa. Eu falei assim, não, fala o seguinte, eu tenho uma viagem marcada para São Paulo
Na outra semana, na segunda-feira, eu tenho um compromisso no final do dia. Eu vou chegar na segunda de manhã. Se você se quiser se encontrar ainda, eu falo, não, então vem segunda-feira de manhã no escritório. Cara, quando foi... Na hora que eu desliguei, eu falei, caramba. Aí eu já liguei, Dani, vamos pra São Paulo que nós vamos fazer o negócio lá e tal. E aí foi, né? E a gente foi. Nós não tinha viagem marcada, nada, mano. Só botei pressão nele. João E a Kepler, gente... não assista essa parte. É. E eu cheguei em São Paulo e a gente sentou, ele mostrou o tamanho do negócio. Então, o Equity Fund hoje é um grupo, um fundo de investimento hoje que está aí praticamente fatura 1,5 bilhão por ano. Então, são várias empresas que estão lá dentro. Então, é algo aí que, de fato, o nosso resultado fez a gente estar onde a gente está. Eu costumo dizer que as pessoas ficam indo muito atrás de buscar parceiro, de fazer conexão, e o tal do network, e tem que ser visto, e tem que vender meu negócio a qualquer custo. E a maior lição que eu tomei disso, cara, é que faça o que você tem que fazer. Busque entregar resultado no seu negócio, que aí quando você estiver fazendo, estiver buscando, alcançando os resultados, cara, não tem como você não ser visto. Não tem como você não ser notado. E quem tiver que notar, vai te notar. Não tem necessidade de você sair igual uma galinha aí, cantando para tudo quanto é lado, gritando, buscando qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de parceria. Os seus resultados vai te colocar nas mesas que você precisa estar. Mas você tem que fazer o que tem que ser feito, que é acordar de manhã, trabalhar, fazer e buscar o resultado. E não ir sem desistir. Rapaz, é conversa para mais de metro aqui. Nós tínhamos que ficar aqui a tarde inteira para contar tudo que você já viveu, Wesley. Eu acho que não vai ser suficiente ainda. Mas para a gente encerrar, eu quero muito saber o que esperar da edição 2025 do Up Summit, o que as pessoas podem se preparar para viver. Sei que entrega, nós temos muita experiência, vai ser diferente, mas vamos falar do CEO, o que você tem para falar para as pessoas? Cara, esse ano eu tô muito confiante, muito mais que na primeira e na segunda, porque a gente tem a certeza do que a gente vai entregar lá. Diferente das edições passadas, que a gente tinha uma visão e, cara, tem que ser assim, assim, assado. Esse ano a gente está muito com o nosso planejamento muito bem pré-definido. A gente tem um roteiro muito bem desenhado, linha a linha, segundo por segundo. A gente sabe o que a gente vai entregar. A gente tem uma promessa e essa promessa a gente vai cumprir ela no palco. Tanto com os convidados, cara, a gente subiu a régua demais para convidados. A gente tem uma surpresa que só quem for no Up Summit vai saber qual que é essa surpresa que a gente vai contar lá no palco. Dá vontade de contar Dá tudo, né, vontade de Wesley? contar, mas aí a pessoa não vai nem comprar ingresso que eu contar aqui. Mas é uma surpresa aí que, de fato, a gente veio para transformar a vida do empresário, do empreendedor. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso, eu sei o tanto que é ruim quando você você chega num nível que você não tem com quem contar. E se eu tivesse, por exemplo, um evento desse que eu pudesse ir para poder esclarecer, abrir minha mente, eu iria lá atrás, mas eu nunca tive. Mas assim, cara, o Up Summit, esse ano a gente vai levar tudo que a gente pode entregar de experiência, a gente vai entregar, de conhecimento, de conexão, de parceria. Pode ter certeza, vai ser algo incrível. 2025 vai ser o ano que o Up Summit vai fazer diferença na vida dessa galera aí. Wesley, para quem ainda não comprou o ingresso, não sei o que está faltando aí, o que você está esperando, o que a gente pode falar para as pessoas aí? A gente já está saindo do terceiro lote, Nós já temos sold out em algumas áreas. Já estamos no quarto lote. Então, se você não adquiriu seu ingresso ainda, nós já estamos no quarto lote. Ingresso VIP, esquece, não temos mais ingresso VIP, né? Então, na área VIP, eles são 1.210 lugares, que é aquela parte da frente. Nós temos só algumas partes ali na parte de trás, que é o executivo. Eu acredito aí que não vai passar dessa semana ainda. Então, casa cheia. Promessa de casa cheia. Então, casa cheia é sinônimo de muita gente, muita conexão boa, muita oportunidade. Não deixa a oportunidade passar. Não deixa a oportunidade passar. A Márcia da Fest Escova esteve aqui e falou muito sobre investir, que os melhores networks são aqueles que são investidos. Para estar com gente grande, você investe para estar ali, né? E você criou uma área hoje que é uma área exclusiva, que não teve na primeira e nem na segunda edição, Não. que é a Diamonds também, que eu não sei se ainda tem ingresso ainda. Nós temos algumas na área Diamond ainda. O que esperar dessa área ali? Porque eu sei que tem uma conexão, tem um evento à parte ali só para essas pessoas. Igor, o Diamond, cara, eu até ontem, antes de ontem, ligou uma moça, mandou uma mensagem para mim e ela falou assim, Wesley, eu quero muito ir no Diamond, mas quanto que tá? O que você consegue fazer de desconto? Eu falei, amiga, no Diamond eu não consigo dar R$1 de desconto. Mas antes de eu seguir essa conversa contigo, eu vou te perguntar, o que você procura no Diamond? Aí ela pegou e falou assim, Wesley,
quero Diamond porque ano passado eu fui, eu fiquei no VIP, eu fiquei mais de lado, eu não gostei da visão. Eu quero ir no Diamond por conta que vai sentar lá na frente. Aí eu falei assim, resposta errada. Não era essa A resposta pessoa que eu queria querendo ouvir. comprar um ingresso do Up Summit. Eu tinha falado assim, moça, faça o que você quiser aqui, chega mais, E eu senta aqui falei, na frente. eu falei, a resposta tá errada. Muito bom. Porque é o seguinte, a pessoa que vai no Diamond, ela não tá pagando 5 mil reais pra sentar na primeira fileira. Eu vou instalar um duplex na sua cabeça aqui agora. E aí, como bom vendedor, né, eu fiz o meu pitch. Mas, resumindo, cara, o Diamond é para de fato quem quer buscar uma parceria estratégica. Porque se você vai pagar mais caro para estar ali, você vai ter uma experiência a mais. E a experiência você vai estar com pessoas que, querendo ou não, ela investiu com esse pensamento. Cara, eu quero estar com pessoas de um nível acima do meu. Querendo ou não, nós estamos falando, os patrocinadores vão estar no Diamond, que são os nossos membros Blacks. Então, pessoas que pagam para ter um network melhorado. Sim. Os melhores negócios, eu costumo dizer que você faz em mesa. Eu não sei se quando você quer fazer um negócio, você não marca com o seu cliente aonde? No restaurante, num café, para sentar, para comer, encher a barriga e ter uma liberdade maior. Então, o Up Summit desse ano, nossa área Diamond, a gente vai levar como se fosse um restaurante 5 estrelas. Então, a gente vai ter serviço de buffet, a gente vai ter garçom, aquelas mesas redondas, mesa posta, serviço de buffet para você chegar, se servir. Então, a gente foca nisso daí. A gente tem um coquetel na sexta-feira, onde vai ser um momento mais intimista ali para empresário. Após o evento, é no mesmo local, mas é um momento ali para a gente se conectar, para a gente interagir, os empresários, os donos dos negócios, porque não é todos os não é assim, o patrocínio vai todo mundo do patrocinador, não. A gente tem uma quantidade que vai os estratégicos, vai o dono, vai o CEO, vai a liderança. E aí você tem os Diamonds que vão participar também. Aí você tem os palestrantes que estarão lá no dia que vão participar também. Então é um ambiente que a gente cria. O Up Summit, ele já é um ambiente. Você pensa assim, cara, o Up Summit, ele é um ambiente gigante de conexão. Então, quanto mais eu invisto, mais eu afunilo e mais eu aumento o nível de consciência para me fazer essas conexões. Então, quem está no executivo vai ter um ambiente, quem tiver no VIP vai ter um ambiente, que é o espaço VIP, que é um foyer que tá lindo esse ano, e quem tiver no Diamond vai ter esses momentos de almoço, vai ter um momento de coffee break, vai ter um momento de coquetel, vai sentar ali na frente. Então, cara, costumo dizer, a área Diamond é uma experiência que, se você quer fazer negócio, você quer se conectar com gente boa, com gente que de fato vai mexer no seu ponteiro, porque o empresário tem que fazer isso, ele tem que mexer aonde roda o seu ponteiro, aonde leva o seu negócio para cima. É no Diamond. Show. Agora, só pra gente fechar aqui com chave de ouro, mas o executivo, a gente prepara também experiências e conexões. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Up Summit, eu fui como executivo ali, sem esperar muita coisa, saí de lá com negócios, saí de lá do Up Summit com contrato, e depois ainda tive a oportunidade de conhecer você mais próximo ali. E assim, Wesley, eu tô muito feliz. Por mim, eu ficava a tarde inteira aqui falando, tem muita coisa bacana, mas eu sei que a gente não pode contar tudo. Na verdade, o Up Summit é uma experiência para quem se coloca ali frente ao risco, para realmente viver tudo que a gente vai entregar. São três dias muito imersivos e eu tô muito feliz nessa correria, você ter parado um tempo para vir aqui na nossa casa, para contar para a galera um pouco da sua história. E, claro, deixar aí o convite para você que ainda não comprou o ingresso, não deixar para a próxima edição. Às vezes você tá com aquela sensação de que 2025 era o seu ano, mas as coisas não estão como você gostaria. O Up Summit é o lugar certo para você se conectar com pessoas certas, gerar oportunidades e, claro, andar com gente grande, porque é assim que a gente cresce. Wesley, quero agradecer mesmo mais uma vez. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Igor. Você pode ter certeza que, da mesma forma assim que eu conto com vocês sabem que vocês podem contar comigo por que for, aonde for, podia estar a correria que fosse, que vindo de você esse convite, ainda mais pela Cami, né, cara? Amo demais vocês, amo todo mundo. Cheguei lá no time, lá em cima agora, quando eu vi na inauguração da Cami aqui do escritório novo, que foi um sonho que vocês realizaram, e eu vi aquele, como era antes, e hoje eu cheguei, eu vi aquele tanto de gente lá. E engraçado que tem gente que era do Up Summit, né, que tá lá dentro trabalhando. Então, cara, o Up Summit é isso, é a gente gerar esse movimento, porque movimento gera movimento. E se parar, o sangue esfria. É isso aí. Ó, você que acompanha a Casa Cami, obrigado por chegar até aqui, mas ó, não deixa passar essa oportunidade. Dia 4, 5 e 6 de abril, estamos lá no Up Summit te esperando com uma entrega incrível. Fique ligado no Casa Cami, que no próximo episódio ainda tem mais.